E aí, dentro do planejamento ainda, com toda a incerteza que a gente vive no sentido de, eu treino meu atleta, né, eu treino meu aluno ali na academia, e aí essa questão de pandemia a gente não tem como descartar, né? Então, hora a gente tem um espaço para treinar, hora a gente não tem mais, e a gente não sabe quanto tempo a gente não vai ter mais uma piscina ou um salão de musculação, né, para fazer um treinamento de força, enfim. Como planejar? Como modificar o planejamento nesse sentido? A gente tem as semelhanças. E aí, surgiu, a gente pode fechar Belo Horizonte aí semana que vem. Eu tenho um planejamento ali no judô, lá no Instituto da Raça, lá no futsal, no Minas Tênis Clube, e as equipes que a gente assessora. E aí, como mudar o planejamento? Apesar de algumas modalidades não terem já um calendário bem específico, algumas modalidades estão no meio da temporada, outras chegando à reta final. Como alterar o planejamento nesse sentido? Cara, fantástico, Marcelo. Eu acho que eu falo fantástico pra tudo, né? Mas é porque isso é muito legal. Olha só, vou dar um exemplo do Instituto Arrasta, ok? Os meus atletas ali no início do ano tinham uma dificuldade muito grande de imprimir velocidade no movimento. Atleta de base não sabia acelerar, agachar rápido, levantar rápido, puxar rápido, empurrar rápido. Não tinha potência, né? Não tinha força explosiva. Então, a minha pré-temporada, antes de entrar na quarentena, estava muito focada nisso. Ensinar eles a ter velocidade. Eu sabia que eles precisavam de força, de resistência aeróbica, de potência aeróbica, de flexibilidade. Mas aquilo ali para mim estava mais gritante. Eu falei, eu vou focar nisso e desenvolver as outras capacidades de maneira secundária. Não vou ignorar. Mas essa vai ser a prioridade no planejamento. Quando acabou a quarentena, já tinha 12 semanas que eu estava treinando eles nisso, com prioridade. Na quarentena eu falei assim, beleza, não preciso dar o foco nisso agora. Vou dar o foco em outra coisa. Qual foi a outra coisa? Eu dei foco em resistência anaeróbica lática. Bruno, por que resistência anaeróbica lática? Relacionada à resistência de força. Porque se você olhar a janela de perda de adaptação, por causa das vias metabólicas, resistência anaeróbica lática, a gente perde muito rápido. Então eu falei assim, ao dar prioridades de treinos, que eles não teriam tatame, né, que é uma demanda muito grande de resistência anaeróbica lática. Ao dar prioridade nos treinos, eu consigo manter essa capacidade que vai ser muito prejudicada e perde muito rápido. Vai estimular as fibras do tipo 2, vai ter um pouquinho de velocidade, vai ter uma certa manutenção e eu vou conseguir manter isso. E a gente fez os testes no fim da quarentena, teste de salto com contramovimento, teste de barra no kimono, teste específico do judô de resistência, e a gente evoluiu durante a quarentena, treinando online, né? Só no Zoom. Mas porque eu consegui perceber a dificuldade. Quando eu voltei para o presencial, o que eu percebi? A gente ficou muito tempo dentro de casa, espaço restrito, uma demanda muito lática, a gente tinha dificuldade de fazer treinos de longa duração, e o atleta precisa de uma boa via oxidativa desenvolvida, atleta de judô, são várias lutas de 5 minutos, ele precisa ter uma boa capacidade aeróbica, e eu não consegui desenvolver muito isso. Apesar do treino de resistência anaeróbica lática ajudar no desenvolvimento de VO2. O que eu pensei? A gente ia para a pista de atletismo, né? O CTE tem essa possibilidade. Eu vou usar isso que eu não consegui priorizar há 30 semanas atrás, porque eu tinha espaço restrito e eu tinha que dar prioridade ao que eles tinham mais dificuldade, né? Inicialmente era a velocidade, depois foi o que eles poderiam perder mais durante a quarentena. E aí eu dei prioridade à capacidade aeróbica. Hoje, se a gente fechar segunda-feira, o que o Bruno vai fazer? O Bruno vai, antes de fechar, dar instrumentos para os meninos treinar em casa. E a gente criou vários. Bastão de PVC com areia preenchida para ficar mais pesado. Galão com areia, porque a gente treina meninos de vulnerabilidade social, que não tem dinheiro para comprar equipamento. Mas a gente conseguiu criar diferentes resistências externas.
vou dar um foco para a força máxima. Que eu não consegui dar foco nesses últimos. Mas eu ainda vou estimular ali resistência anaeróbica lática, que perde muito rápido por causa da questão metabólica, e voltar a dar estímulo de velocidade com mais volume. E eu fiz uma base boa de aeróbica, consegui melhorar algumas dificuldades. Tem atleta meu que vai correr e não consegue levantar o joelho direito. E sente dor. Se ele sente dor para correr, ele não consegue correr com qualidade. Eu não consigo dar uma base aeróbica boa para ele. E eu acredito que é importante no atleta de base ele ter base. Ele passar por vários meios de treinamento, do geral ao específico. Tudo vai ajudar ele. Lá em cima, na ponta, no olímpico, a concepção muda um pouco. A prioridade de específico é maior. Então, hoje, nesse contexto de pandemia, você precisa focar e saber quais são as principais fragilidades do seu aluno, do seu atleta, para nesse momento de quarentena, você dar foco para isso, lembrar para aquele esporte qual é a capacidade que ele perde mais no futebol, velocidade. Eu não posso perder a velocidade de vista. Quando a gente saiu de quarentena, o futsal, o que eu falei com o Rodrigo, preparador físico? Rodrigo, velocidade, velocidade, velocidade. Não perde isso a quarentena inteira. E ele não perdeu. Sabe o que aconteceu? Teve atleta que voltou nosso da pandemia com 10% de evolução no salto com contra-movimento. Durante a pandemia, treinando online. E a velocidade, os caras dando mais sprint do que no início do ano, durante a sessão de treino, de mesma característica. Então, foque na fragilidade. Pense nas capacidades que você vai perder por causa do destreinamento do principal meio de treinamento, que é o específico. No futsal é a quadra. No judô é o tatame. Né? Na natação é a piscina. Vai perder, não tem como. O que eu posso minimizar? E tentar transferir um pouco. Tem exemplo de atleta da natação que alugou uma pequena piscina e fez um nado adaptado, amarrada, né, dentro da piscina na casa dela. Ela construiu uma alternativa de reduzir esse destreinamento. Então, você como profissional tem que pensar nessas estratégias. Mas para isso você tem que ter um bom registro de quais são as fragilidades. Não tem desculpa, essa é a verdade. Nem para o atleta, nem para o profissional que planeja, né? A gente consegue se adaptar. Tem as dificuldades, mas é possível, né?